Irmãos e irmãs, hoje nós vemos Jesus purificando o templo, isso é, limpando a casa do Senhor. Esse ato profético realizado por ele mostra a seriedade que nós devemos ter por tudo aquilo que é sagrado, por ser sinal da presença de Deus. É muito importante que nós estejamos sempre atentos à presença de Deus. E a palavra presença é muito interessante, porque existem diferentes tipos de presença. Se eu tenho um amigo, um parente, uma pessoa que eu amo muito, está longe de mim, um recurso que eu posso usar hoje em dia é ir lá no meu computador, abrir o Facebook e dar uma olhada no que aquela pessoa está fazendo. Não deixa de ser uma forma de presença. Eu trago aquela pessoa até mim. Eu recordo essa pessoa. Nós que temos alguns parentes que já partiram deste mundo para a glória do Pai, costumamos ir ao cemitério. Não porque lá esteja a presença real dessa pessoa, mas de alguma forma visitar os túmulos nos fazem sentir uma presença, nos fazem recordar, prestar homenagem, memoriar o bem que aquela pessoa fez por nós. Agora, existem maneiras mais elevadas de presença. Por exemplo, se eu sinto saudade do meu irmão e ligo para ele, falar com ele é uma maneira muito mais elevada de presença do que olhar uma foto. E se eu consigo encontrar com ele pessoalmente, dar um abraço, conversar, é uma maneira mais elevada ainda de presença. Para nós, cristãos, Deus está presente em tudo. Está presente na criação, porque tudo que Ele criou fala da grandeza de Deus. Está presente nos nossos irmãos e irmãs, tanto pela gratidão por aquilo que nós recebemos, dos nossos pais, dos nossos parentes, dos nossos amigos, da nossa família, quanto também quando nós lembramos que tudo que você faz a um desses pequeninos, é a mim mesmo que o fazeis. O pobre também é a presença de Deus. Ele está presente de uma maneira muito especial quando a nossa igreja ora, se reúne em oração, porque Ele prometeu: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. No entanto, a maneira mais perfeita da presença de Deus que nós encontramos neste mundo é a Sagrada Eucaristia. Ele disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. É por isso que nós adoramos a hóstia consagrada, por ser presença viva e verdadeira do Cristo nosso Senhor. Assim como Jesus tinha zelo pelo templo de Jerusalém, porque ali era a morada de Deus com os homens, nós devemos ter zelo pela casa do Senhor, que nos é oferecido. A igreja é sim local do encontro dos seres humanos com Deus. O sacrário, onde ficam as hóstias consagradas, é um ponto muito especial. O mesmo zelo que Jesus tinha, nós devemos ter também. Às vezes, isso nos passa desapercebido. Nas atitudes que nós tomamos, nos gestos que nós fazemos, até na maneira de nos comportarmos, de nos vestirmos, tudo isso deveria, de fato, espelhar o nosso zelo para com Deus. Uma vez eu trabalhei numa paróquia, onde nós fizemos uma dinâmica numa novena, onde as pessoas levavam a imagem do Santo Padroeiro para casa. E a dinâmica era a seguinte: antes da missa começar, nós escondíamos debaixo dos assentos um papel indicando que aquela pessoa ia levar o santo para casa. Quando chegou o momento em que nós falamos: passa a mão debaixo do seu banco, vê se está aí o papel, o cartão, para ver se você leva o santo para casa, as pessoas colocavam a mão e faziam uma cara de susto. Aí depois nós descobrimos, debaixo dos bancos estava cheio de chiclete mastigado. É falta de zelo, gente. É um exemplo bobo, uma coisa até infantil, mas reflete uma série de coisas. Por exemplo, dentro da igreja nós não deveríamos mastigar chiclete, pelo menos quem vai comungar, porque ele quebra o jejum da comunhão. E já pensou se eu convido alguém para minha casa e depois eu descubro que essa pessoa colou um chiclete debaixo da mesa? O que eu vou pensar dessa pessoa?
O zelo pela casa de Deus deve nos mover. E devemos lembrar que, conforme a própria Escritura diz, Jesus não estava apenas falando do templo de Jerusalém, que era um lugar sagrado por excelência. Mas alguns anos depois da ressurreição de Cristo, esse templo vai ser destruído. Só restou um muro dele. Os discípulos então entenderam que ele estava falando do templo que era o seu próprio corpo. Podemos voltar à ideia da Eucaristia, momento do encontro mais elevado com Cristo, para o qual nós devemos nos preparar muito bem. Podemos dizer que a Eucaristia, o corpo do Cristo, a hóstia consagrada, é o ponto de partida e o ponto de chegada da nossa espiritualidade. Nós comungamos para ter forças para viver bem a nossa fé e vivemos bem a nossa fé para sermos dignos de recebê-la. Ela nos motiva e nos alimenta. Mas podemos também lembrar de uma outra palavra do apóstolo Paulo, onde ele vai dizer: vocês não sabem que vocês são o templo de Deus por causa do Espírito Santo que habita em vós? E aí vem algo muito interessante. Esse tempo da Quaresma não deve ser para nós apenas um tempo de nos penitenciarmos, de não comer carne. Deveria ser um tempo de santificação, cuidar do nosso templo. Será que eu tenho algum hábito, algum costume que prejudica a minha saúde? Talvez, quando a gente fala assim, na Quaresma eu não vou beber refrigerante, não seria talvez um momento também de pensar em me livrar de algum hábito que me faz mal? Reduzir o cigarro, bebida alcoólica, procurar fazer mais exercícios, cuidar do templo de Deus que é o meu corpo. Será que talvez eu não tenha algum hábito, algum costume, algum pecado de estimação que eu preciso purificar desse templo de Deus que é a minha vida? Será que talvez não seja bom que eu me desvencilhe de algum hábito egoísta, do gasto excessivo, para poder inclusive praticar mais a caridade, ajudar quem precisa, quem sofre mais do que eu? Zelar pelo templo de Deus. Não vamos esquecer que também os nossos lares são morada de Deus. A partir do momento em que o menino Jesus nasce naquele humilde lar em Nazaré, ele torna sagradas todas as famílias. Pais e mães têm uma missão única e muito importante. Uma coisa espantosa em Jesus, nós sabemos que nós contemplamos normalmente a imagem do Cristo pela arte. Quando nós olhamos para a imagem do Sagrado Coração, outras representações artísticas do Cristo, ele é sempre diferente das outras pessoas que são retratadas ali. Ele traz uma auréola na cabeça, ou a roupa vermelha e branca, bem destacado. Mas quem olhava o Cristo pessoalmente, via nele apenas a sua condição humana. A sua divindade era escondida. No entanto, o Cristo tinha um destaque que fazia com que ele fosse diferente de qualquer outro pregador. Isso aparece muito no início do seu ministério, quando se usa a palavra autoridade. Ele ensina não como os doutores da lei, mas como quem tem autoridade. Quando ele expulsa o demônio, dizem: mas o que é isso? Um mandamento novo dado com autoridade. Sem falar a maneira como ele lidava com as pessoas. Quando ele chama os primeiros discípulos, ele passa à beira do mar da Galileia. O Evangelho de São João fala que Pedro e João, assim como Tiago, estavam trabalhando e tinham empregados com eles. Ou seja, eram pessoas que tinham um trabalho, eram estabelecidos. O Cristo olha para eles e diz assim: seguindo eu farei de vós pescadores de homens. Imediatamente eles deixam tudo para trás e vão atrás dele. Quando ele chega a Mateus, que era coletor de impostos, vem e segue-me. Mateus abandona a coletoria e vai atrás dele. O olhar, o timbre da voz de Jesus, a sua imagem, transmite algo maravilhoso que nós precisamos hoje. Uma liderança tranquila, uma maneira de atrair as pessoas,
uma maneira de falar que conquistava, não pela gritaria, não pela violência, não por carteirado, por qualquer argumento de autoridade, mesmo porque aos olhos dos homens ele não tinha autoridade nenhuma, ele era o filho do carpinteiro, mas alguma coisa na sua presença fazia com que as pessoas o seguissem, e essa coisa era o amor de Deus. Ele vai dizer assim, antes de se despedir, que prova de amor maior não há do que dar a vida pelos seus irmãos. O mundo hoje precisa dessa autoridade. Pais e mães muitas vezes sentem-se confusos. Como conduzir as crianças? Como ensinar os nossos adolescentes num mundo tão difícil quanto o mundo de hoje? Busquemos justamente isso que São Paulo diz. Numa sociedade, Corinto era uma cidade rica, portuária, muito grande, onde haviam as mais diversas religiões e cultos, e naquele lugar o apóstolo assume o compromisso de evangelizar. E ele fala de uma dificuldade que ele tem. Acho muito interessante, porque se você parar para pensar, não é muito diferente de hoje. Ele fala assim, os judeus pedem sinais milagrosos, querem milagres, querem sinais de que Deus está aqui, de que Ele faz acontecer, querem que Deus alivie as suas dores. Os gregos pedem sabedoria, querem explicação, querem profundidade nos ensinamentos. O que São Paulo responde? Nós, porém, temos apenas o Cristo crucificado. Para quem procura milagre, ele é escândalo. Para quem procura sabedoria, ele é loucura. Para quem crê, ele é salvação. A imagem de um Deus que dá a vida por amor deve nos nortear em todos os nossos relacionamentos. Falamos esse ano na campanha da fraternidade da não violência. Olhemos para a imagem do Cristo. Por que ele tinha tamanha autoridade? Porque ele não manda perdoar. Pregado na cruz, ele diz, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E hoje em dia nós somos tão confusos. Às vezes pais, mães vêm conversar comigo e dizem, Padre, eu não sei o que fazer. Meu filho, minha filha, não me atende. Tem 14 anos e já não me obedece. A primeira coisa que passa pela minha cabeça, se você que é pai e mãe não sabe, imagina eu que não tenho filho. Mas em seguida me vem essa imagem. Lembre-se que a paternidade e a maternidade, assim como o matrimônio, a responsabilidade do marido para com a mulher, assim como o nosso papel no mundo do trabalho, no nosso ministério leigo na igreja, ele é uma missão dada por Cristo. É um ministério sagrado. E o ministério sagrado só funciona quando ele é exercido com autoridade. Cristo expulsou aquelas pessoas do templo, não porque ele as odiava, ou porque ele queria castigá-los, mas porque ele entendia que aquilo era o que ele deveria fazer por amor àquelas pessoas, para que elas entendessem que elas estavam no pecado, e que elas estavam transformando a casa de Deus num lugar de comércio, e que a justiça divina exigia que eles se convertessem. Não era o momento dele agir como ele age diante da samaritana, diante de Zaqueu, diante de Mateus, diante de tantas pessoas a quem ele perdoa, a quem ele conversa calmamente. Aquele é o momento dele usar a sua autoridade para orientar aquelas pessoas. Mais tarde, isso vai custar a sua própria vida. A partir daí começam a tramar a morte dele, porque ele tocou na ferida. Mas o Cristo tinha autoridade e amor, confiava em Deus. Essa imagem do Cristo que purifica o templo nos ajude na quaresma a pensar o que nós precisamos purificar na nossa vida, no templo que é o nosso corpo, na nossa casa, na nossa família. Que coisas nós precisamos colocar, né? Que coisas são desnecessárias, que coisas atrapalham a santidade da minha casa. O que eu preciso corrigir na minha vida e na vida das pessoas que eu amo? Como corrigir? Com misericórdia, com amor.
a imagem do Cristo que purifica o templo, nos fornece uma meditação tão bonita para este tempo de conversão. Busquemos, pois, nos unir a Ele, purificar a nossa vida. A Quaresma é um tempo muito especial oferecido pela Igreja para que o seu povo reflita sobre todas essas coisas e possa crescer em santidade, em felicidade, viver mais plenamente a sua vocação. Não desperdicemos esse tempo. Purifiquemos da nossa vida aquilo que nos impede de viver a alegria, a santidade, o amor de Deus, porque Ele está verdadeiramente presente no meio de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.